Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui dando uma aula sobre a política interna no Segundo Reinado. É fundamental lembrarmos o período que antecede o Segundo Reinado, que é o período regencial. O período regencial é marcado por crises e instabilidades políticas, revoltas por todos os lados, separatismos, enfim, o Brasil quase se fragmenta. Quando o jovem Dom Pedro II assume em 1840, através do chamado golpe da maioridade, ele deveria ser empossado só com 18, mas antecipam para tentar resolver um pouco a crise. Dom Pedro II tem dois grandes desafios. O primeiro desafio, institucionalizar os conflitos. Ele tem que fazer com que a elite política no Brasil pare de brigar de armas na mão, porque, meus queridos, armas na mão, arminha para todos os lados, fragiliza o país, enfraquece o país. Então ele tem que achar um jeito de fazer com que os dois partidos, Partido Liberal e Partido Conservador, parem de tentar pegar em armas, se revoltar de forma armada. Que eles briguem sim, mas briguem dentro do parlamento. Briguem por meio da palavra, briguem por meio da política e não através da força militar. Esse é o primeiro desafio, institucionalizar os conflitos. O segundo desafio é pacificar e conter, por fim, as revoltas separatistas. O jovem Dom Pedro II se depara em 1840 com esses desafios e durante os primeiros anos do Segundo Reinado ele vai tentar criar mecanismos para garantir ambas as coisas. Para institucionalizar os conflitos, Dom Pedro II criará o parlamentarismo às avessas. Ele cria um cargo chamado Presidente do Conselho de Ministros. Seria uma espécie de primeiro-ministro, alguém responsável pelo governo de fato, pelo exercício do poder executivo, por nomear os ministérios. Por que Dom Pedro, no meio de uma crise, vai criar um cargo? Primeiro, porque ele está jogando a responsabilidade pelo governo para outra pessoa. Está se blindando politicamente. E, além disso, ao invés de Dom Pedro ter que ficar nomeando pessoas do Partido Conservador, pessoas do Partido Liberal, agora todas as responsabilidades estarão com o presidente do Conselho de Ministros. Agora, liberais e conservadores não precisam mais pegarem armas. Por quê? Porque se hoje eles estão fora do governo, amanhã eles poderão estar dentro do governo. Não vale mais a pena pegar em armas. Mas pessoal, por que esse é um parlamentarismo às avessas? Porque no parlamentarismo clássico, e parlamentarismo clássico, Inglaterra, quem é que escolhe o primeiro-ministro? É o parlamento. Quem é que demite o primeiro-ministro? É o parlamento. Mas no Brasil é diferente. Quem é que nomeia este primeiro-ministro? É o imperador. Quem é que demite este primeiro-ministro? Também o imperador. Então, neste parlamentarismo, o rei, imperador Dom Pedro II, não é somente uma figura simbólica, mas é uma figura com intervenção no jogo político, através do poder moderador. Vamos lembrar, a Constituição de 1824, existem 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e moderador. Dom Pedro II tem poderes para intervir no jogo político, mas de alguma forma ele está criando este cargo para se blindar, para evitar que as elites peguem armas, para fazer com que as elites briguem dentro do parlamento. Segundo mecanismo criado por Dom Pedro II é o Ministério da Conciliação. Por meio do Ministério da Conciliação, o presidente do Conselho de Ministros, ao invés de nomear somente liberais ou somente conservadores, esta pessoa, este cargo, irá nomear ministros de ambos os partidos. Dessa forma, não tem por que liberais brigarem com conservadores, nem conservadores com liberais. Afinal, eles não têm quaisquer divergências uns com os outros. Grosso modo, são farinha do mesmo saco. Eles são muito próximos ideologicamente. São apenas dois grupos disputando poder. No momento que dois grupos que disputam poder estão dentro do poder, você consegue pacificar e institucionalizar os conflitos. Isso vai garantir durante algumas décadas uma estabilidade política para o Segundo Reinado. Rapaziada, e como é que você consegue pacificar aquelas revoltas populares, aquelas revoltas separatistas? De uma forma muito simples. Manda o exército exterminar aquela população pobre e reprimir com brutalidade. Percebam o mecanismo. Com o andar de cima, com a elite política, você negocia. Com o andar de baixo, com as camadas populares, você reprime com brutalidade. Tudo bem?
Você vai falar, poxa, mas como é que reprimir é caro, montar um Estado? Porque é isso que está acontecendo no século XIX. O Estado brasileiro está se construindo, as instituições, os órgãos públicos estão se estabelecendo. Como é que você banca tudo isso? Meus queridos, o café vai surgir e vai se desenvolver como uma grande atividade econômica. O Brasil começa a exportar café e o café se transforma numa mercadoria absolutamente valiosa. É esta mercadoria que enriquece uma elite econômica, chamada Barões do Café, e que dá dinheiro para Dom Pedro II construir e montar, junto com a elite política, este Estado brasileiro. Tudo bem? Sobre café, que é uma temática fundamental, assista a nossa aula sobre economia do Segundo Reinado. Beleza? Mas é o café que dá dinheiro para financiar tudo isso. A institucionalização dos conflitos e a repressão às revoltas populares. Rapaziada, desta forma, o Segundo Reinado consegue estabilidade política, tranquilidade, desenvolvimento, mas tudo que é bom dura pouco. E por volta de 1870, o Segundo Reinado começa a entrar em crise. Crise! E por que essa crise? Rapaziada, crise por quê? O abolicionismo, o movimento abolicionista que deseja o fim da escravidão imediata está se fortalecendo. Crise porque o movimento republicano que contesta o poder real, contesta a monarquia, também está crescendo. E também uma crise porque a modernização econômica e o fim da escravidão, lento, gradativo, está criando uma nova elite econômica. A burguesia cafeira do Oeste Paulista que não precisa de escravos. Se não precisa de escravos, não precisa de monarquia. Uma elite também republicana. Meus queridos, todo esse conjunto amplo de crise vai fragilizando as bases de sustentação do regime monárquico. O regime monárquico vai se enfraquecendo, vai ficando cada vez mais isolado, até que, em 1889, com um movimento militar, um movimento das elites políticas e dos militares, a monarquia simplesmente vai se esfacelar. Tudo bem? Mas antes disso, que é importante pensarmos também sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é o momento da criação do Estado-nação Brasil. É o momento de criar a história do Brasil, de criar a cultura brasileira, de criar esta abstração chamada nacionalismo, de criar um sentimento de pertencimento, de fazer com que as diferentes regiões do Brasil, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte, se sintam pertencentes a um país, a uma mesma comunidade nacional. E um elemento central deste nacionalismo, da criação desta comunidade-nação, será o romantismo. E o romantismo na sua vertente indigenista. Meus queridos, eu estou falando de José de Alencar. O nosso mito fundador vai ser um indígena. O nosso mito fundador vai ser Iracema. Iracema é um livro, é um mito fundador do Brasil. A Índia, que, com toda a sua pureza, larga a sua tribo por amor ao português, por amor ao projeto civilizatório, e ambos se juntam. Esta Índia sacrifica, esta Índia trai os seus costumes, trai tudo em prol da civilização, em prol do amor à cultura. E esta união irá gerar o quê? Esta união irá gerar o primeiro brasileiro, irá gerar Moacir, o primeiro cearense. O índio vai ter um papel central, mas não um índio real, mas um índio idealizado por um padrão cultural europeu, um índio com valores europeus. E por que o índio vai ser o nosso herói nacional? Porque a maior parte da população era escravizada e era negra, e não era cidadã, não era nem livre. Portanto, ao jogar o foco no indígena, você deixa numa escuridão de não representação a maior parte da população de origem africana e de origem escrava. Tudo bem, meus queridos? Este é um panorama breve sobre o Segundo Reinado, os seus conflitos políticos internos, o seu momento de pacificação, de estabilidade e depois de declínio. Professor Basílio, canal Historiano, forte abraço e um excelente estudo.